Muito boa tarde, Bela Manaus. Hoje mais um episódio Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. São 5 horas e 15 minutos, um pouquinho além do tempo hoje, mas é que esse trânsito de Manaus hoje está daquele jeito que todo manauara conhece e um calor que é um sol para cada manauara, não é isso, gente? Estamos aqui no melhor site de notícias do Amazonas Atual, comigo, Marcelo Salum, e o podcast 125, e hoje um tema super interessante, de grão em grão, a nutrição, a jornada de expansão da Demelo. A gente vai falar sobre isso, estou com o meu convidado aqui, e obviamente que hoje a gente vai bater um papo. E eu quero só falar para vocês que a gente acabou de sair do IA Summit, que está acontecendo lá no Vasco Vasques, um evento super legal, a gente deu uma palestra sobre inteligência artificial e estratégia de negócio, e agora a gente está aqui no podcast com você que está do outro lado, ao vivo, aqui na plataforma do Amazonas Atual. A gente sobe tudo isso para as nossas plataformas no YouTube ou Marcelo Salum, e também no Spotify, que você pode ouvir aonde você quiser. Nosso tema hoje, antes da gente começar, tudo isso no oferecimento de BBV aqui na tela com você. Há 25 anos, nós do BBV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. Nossa trajetória tem como base 4 valores fundamentais: sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor e parcerias estratégicas, transformando desafios em oportunidades, sonhos em realidade. Essas oportunidades são a materialização daquilo que nós acreditamos com aquilo que nós podemos fazer. Tudo isso dentro de um ecossistema de soluções para que a gente possa atingir resultados extraordinários. Grão em grão, a nutrição, a jornada de expansão da Demelo. A atividade avícola, criação de aves, principalmente para a produção de ovos, é uma das mais importantes e consolidadas no setor primário do Amazonas, devido à alta demanda da capital, Manaus, e a logística desafiadora para importar o produto de outros estados. Embora a avicultura seja essencial, ela faz parte de um contexto maior e desafiador, participação no PIB. A agropecuária representa uma parcela modesta do PIB do Amazonas, cerca de 4,4% em 2020, sendo o comércio e serviço o motor principal. No entanto, o setor primário vem ganhando destaque. A agricultura familiar, mais de 90% da produção agropecuária, é originária da agricultura familiar. A produção é amplamente direcionada a lavouras temporárias, como mandioca, abacaxi e banana. Potencial de inovação. Existe um grande potencial para o desenvolvimento de agronegócios biotecnológicos e o manejo sustentável, o que pode ter inspirado a expansão para a Demelo Suplementos em 2025. Enquanto o Brasil cresce no agronegócio, o Amazonas enfrenta um desafio logístico brutal. A dependência de ração e o alto custo do frete é um elemento necessário e complexo, onde cada caixa de ovo tem um valor logístico altíssimo, que o Rodrigo Melo fundou a Granja Melo em 2015, aliás, e é exatamente essa pressão por eficiência que o levou em 2018 a criar a empacotadora Demelo. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho, contar essa história, contar como que tudo começou. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, né, a gente fundou a empresa Granja Melo, né, foi uma basezinha ali, uma criação pequena, que foi se expandindo no decorrer do ano, né, com a dedicação. Vocês começaram aonde exatamente? A granja fica situada na estrada de Altazes, no quilômetro 11, né? Tá. Em um terreno da família já, que o papai tinha desde quando eu não era nem nascido. Então a gente aproveitou já a área que já tinha, né, para não ter um investimento de terreno. E fundamos o primeiro galpão lá em finalzinho de 2014 para início de 2015. Então a produção mesmo se iniciou em 2015. 2015 vocês começaram tudo. Isso. Rodrigo, dá só um tempinho para mim, isso foi só o spoiler. Isso. Eu vou virar aqui nossa ampulheta do tempo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o Rodrigo, ele é bacharel em administração de empresa, pós-graduado em gestão empresarial, gerenciamento de projetos e Lean Manufacturing, e tem inglês fluente. 14 anos como comprador internacional no Polo Industrial de Manaus. Ele é fundador da Granja Melo em 2015, como ele acabou de mencionar. É fundador da empacotadora Demelo em 2018. É fundador da Demelo Suplementos em 2025. E é atleta fisiculturista da IFBB. Ou seja, sobra tempo para empreender e começar com tudo isso. E agora vamos voltar lá atrás, que aí começaram lá em 2015 com um galpão. Quantas aves vocês têm lá? Hoje a gente tem capacidade de alojar 33 mil aves, né? Uma quantidade médio para grande porte, né?
Então a produção é controlada diariamente lá com a nossa gestão, né? Principalmente meu pai e minha mãe ficam lá para cuidar em loco, né? E eu fico na parte mais estratégica aqui em Manaus. Eles gostam do negócio? Eles gostam, eles não querem sair lá. É a briga, né? A mamãe vem para cá e não quer voltar. não quer ficar, quer voltar. Então, assim, eles gostam da área de rural, né? O papai sempre foi criado no interior. Eu também já fiquei um tempo morando com ele lá na estrada. Então, a gente fala interior, mas está só a 40 quilômetros de Manaus. Entendi. Então, porque na estrada de Altazes tem a dificuldade ali do Careiro, né? Que tem a balsa que demanda 1 hora de travessia, mas ali do Careiro até a Granja se dá 40 quilômetros até chegar. Tá, aí vocês tiveram aí. E como surgiu essa ideia? Tendo um terreno lá, sendo um terreno da família, como que surgiu a ideia? Poxa, vamos trabalhar com produção de ovos. Como que surgiu essa ideia? A ideia foi o seguinte: a mamãe e o papai sempre foram do ramo de venda. Então, desde pequeno lá, quando eu tinha uns 10, 12 anos, o papai já tinha esse terreno. Na época lá, ele plantava pupunha. Então, a gente vendia pupunha lá na Compensa, lá onde a gente morava. Então, essa origem tá no sangue já de venda, né? De querer fazer alguma coisa. E quando eu comecei a trabalhar no distrito lá em 2009, como aprendiz, eu sempre falei, eu quero fazer alguma coisa para mim. Então, eu quero desenvolver, vou aprender, vou fazer... Vou me desenvolver aqui dentro, mas também vou ficar pensando um pouquinho fora da caixa. Então, quando eu formei em 2021, em 2013, com 21 anos, eu comecei a pensar em negócios. Então, estava ali recém-formado em administração, várias planilhas. Aquela vontade toda, né? E comecei a fazer vários planos de negócio. E o primeiro plano de negócio que eu fiz foi um abatedouro de frango, né? Para congelar e vender, tipo Sadia, Perdigão. Entendi. Só que o investimento inicial era exorbitante, 13 licenças para aprovar. E fora que na região, para a produção de frango de corte, não é propício por conta da temperatura. O frango ele precisa de uma temperatura mais baixa para ele se desenvolver melhor. Aí um primo meu, que hoje ele não trabalha mais no ramo, tinha acabado de começar uma granja, pequena granja também. Ele pegou e me deu a ideia. Falou, Rodrigo, por que tu não coloca uma granja também? Tu não precisa ter liberação de imediato, naquela época não precisa, hoje precisa realmente. E tu vai investindo aos poucos, não precisa ter investimento alto. Aí eu peguei, já estava com as planilhas prontas, comecei a fazer o plano de negócio. Fiquei 6 meses ali estudando o planozinho de negócio. Aí foi quando eu conversei com o papai, com a minha mãe, falei assim, bora fazer lá no terreno? Eu acho que dá pra gente fazer. Aí mostrei o plano de negócio todinho. Aí a família toda comprou a ideia, né? Hoje eles ficam lá, meu irmão me ajuda aqui também na parte de vendas. Então começamos a fazer. Esse empurrão familiar foi importante? Sem a família não dá para fazer muita coisa, né? Porque assim, você tem que ter a base do que você quer e ter o apoio ali. Porque quando você tá só, muitas vezes você pensa, vou parar por aqui, vou desistir. Vou desistir. Então, a persistência que realmente faz. Você pensou muitas vezes em desistir no meio do caminho, Rodrigo? Não, porque era um negócio que eu sempre apostei. Então, assim, além das dificuldades, a primeira dificuldade foi quando a gente chegou lá, o terreno estava abandonado, cheio de mato. A gente tinha separado um dinheiro para arranjar um trator para fazer. E tinha tudo combinado quando eu cheguei lá com a pessoa para ir fazer o serviço com o trator para fazer a limpeza da área, ele disse que não dava para fazer. Então eu peguei e chamei o papai, bora limpar na mão mesmo. Então não tem problema não, a gente não tem trator, não tem nada, bora fazer. Então a gente fez lá uma área justamente do primeiro galpão, todo na mão. Na mão? Na mão, no teçado, tirando Você e seu pai? Eu, papai, meu irmão, meu tio. Então, e a família toda. Todo mundo gostava de estar no sítio, né? Entendi. Então, a família toda ia... Mão na massa mesmo? Mão na massa. Legal. Os primeiros 5 galpões, eu e meu pai que fizemos. Então, final de semana, eu trabalhava até sexta. Então, sexta ali, finalzinho da tarde, já pegava o carro, já ia embora. Sábado e domingo eu trabalhava até 6 horas da noite lá no domingo, e de segunda já vinha para trabalhar de novo. Então é uma coisa que hoje muitas pessoas veem como tá funcionando, como tem os processos já criados, mas anteriormente foi tudo a gente mesmo ali que fez, a gente pega. Eu tenho comigo que eu não tenho um tempo ruim. Se for para me ir lá carregar, se for para me fazer uma ração, se for para fazer um galpão, não tem problema, eu faço. Entendi. Entendeu? Mas hoje as pessoas
querem fazer, mas não querem botar a mão na massa. Aí o que acontece? O teu custo fica alto de investimento. As pessoas querem a receita pronta, né? Justamente. Ninguém quer ir lá e mexer, né? Que ninguém quer ir lá e estruturar. Isso que você falou no começo do plano de negócio é fundamental, né? É fundamental. Eu tenho certeza que você errou menos tendo plano de negócio. Justamente. Se você não tivesse, você fala, putz, né? Você vai perder dinheiro, você vai abandonar no meio do caminho, vai faltar investimento. É isso né? mesmo. Principalmente a maioria dos empreendedores no Brasil que não tem recurso, que não tem berço familiar, que ele pode é uma ideia, é uma vontade, é um desejo, é uma determinação que move o cara, sabe, ele tem aquilo ali, mas não é tudo que ele precisa. Então ele começa devagarzinho. E o plano de negócio foi decisivo para ti, não foi não? Foi decisivo, porque assim, o plano de negócio ele te dá quando o negócio vai começar a andar. Então, assim, muitas das pessoas elas falam assim, não, eu vou empreender, mas o que ela faz? Ela vai começar a trabalhar para si, é diferente de empreender. Perfeito. A empresa, você tem que tratar ela, mesmo que seja desse tamanhozinho, que eu sempre tratei, quando a gente era desse tamanho, eu sempre tratei ela como uma empresa. Perfeito. Porque ela tem que começar a andar de acordo com o teu plano. Então, o meu payback lá foi lá de 7 anos, então eu só consigo tirar algum recurso de lá a partir de 7 anos. Entendi. Então, 7 anos é só investimento. Perfeito. Então, eu vivia como se eu ganhasse um salário mínimo e o resto tudo eu reinvestia. Então, as pessoas acham que assim, não, o ovo dá dinheiro. Não, assim, dá o normal que todo negócio vai dar para você. Mas a diferença está no que você compra aqui, mais em conta, do que você consegue economizar para reinvestir. Perfeito. É aquela matemática, né? Você tem que ter baixo custo, uma boa venda e ter o controle da operação, senão você não consegue ir para lugar nenhum. É isso mesmo. Rodrigo, vou aproveitar aqui que a gente está iniciando esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, para te convidar para tomar a melhor água do Amazonas aqui, que é a água Toia, que se não, rapaz, se eu não falar dessa água aqui, tem gente do outro lado que fala assim, pô, você não falou da água, você não falou da água com maior pH, e aquela que efetivamente mata a sede é a água Toia, tá? Então, e você encontra em qualquer restaurante perto da sua casa, nos mercadinhos, supermercado, então, água Toia é aquela que efetivamente mata a sede. Rodrigo, vamos lá, você começou lá com o teu pai, mão na massa, vocês dois, do primeiro ao quinto galpão, pouco recurso, fez o plano de negócio. Qual foi a lição mais importante lá do início que você traz com você até hoje? Eu acho que a humildade de reconhecer que a gente às vezes está errado, que às vezes a gente tem coisas a melhorar e a persistência. Eu acho que todo mundo que vai falar de empreendedorismo fala da persistência, mas não é a persistência de que não está dando certo, você vai lá e continua não dando certo. Porque teve um outro negócio que eu até cheguei a comentar antes de começar. Você teve um bar também, né? Eu tive um bar que não deu certo. Então, e tá tudo assim, certo, né? tá tudo certo, porque assim, foi uma experiência que eu tive que eu não queria ter essa experiência de, bora fechar esse negócio aqui, numa empresa que está dando resultado. Então, a gente tem o lado empreendedor, mas também não tem o lado que a gente é racional, né? Porque não está dando, não, vou persistir e está colocando dinheiro onde não está. Não dá para colocar dinheiro bom em um negócio ruim. É isso mesmo. Então a gente persiste em algo que realmente você vê um futuro. Então a granja, que é um negócio que é alimento, sempre vai ter a necessidade de alimento e gradativamente a população sempre vem aumentando. Então a demanda está sempre aumentando. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Porque normalmente, por exemplo, né? Muito embora seus pais sejam do interior, trabalhassem lá na agricultura e tal, mas trabalhar com granja é um negócio completamente diferente. Aonde que você foi buscar inspiração, conhecimento, entender o negócio para que você pudesse colocar em prática? Boa pergunta. No início lá, a gente comprava ração no Iranduba com o seu Milton Sakamoto, que é um grande granjeiro que tem muitas galinhas aqui em Manaus. Hoje ele não está trabalhando mais nessa área, mas está em uma fábrica de ração ainda. Ele nos ajudava muito. Então, qualquer dúvida, ou eu ia com meu primo, que também tinha granja, ou eu ia com ele, ou eu ia para a internet com o livro. Então, assim, a minha base é porque eu sempre fui muito curioso e dedicado. Perfeito. Então, quando precisa ler, eu peguei a apostila 100% e li como que é a galinha, quais as duas raças que se dão no Amazonas por conta da temperatura. Então,
a gente entende como é que funciona o mecanismo delas. Então, a gente entende até o ronco dela, se ela está doente ou não. Então, por exemplo, uma vez eu estava lá preocupada, no final de semana, a galinha não estava começando a produzir. Já estava passando da data. Aí eu liguei para o seu Milton, aí ele pegou assim, fala o seguinte, entra no galpão à noite e vê se elas estão fazendo algum barulho diferente. Aí eu falei, mas como? Tu vai ouvir. Se elas estiverem fazendo algum barulho diferente, tu vai ouvir. Aí eu entrei no galpão e justamente elas estavam com início de bronquite. É igual a nossa bronquite, elas ficam roncando. Tipo tentando respirar e não conseguem. Aí entra com um remédio e começa a tratar. Essa é a experiência que as pessoas já têm por conta de tanto tempo criando, que já ajuda a gente. Então, Perfeito. ele nos ajudou muito no início lá, 2016, 2017, por aí. E ele sempre falava, Rodrigo, faz a tua fábrica de ração, faz a tua fábrica de ração. E foi quando a gente começou a fazer a nossa própria ração em 2018. Então hoje vocês produzem lá os ovos, né, na granja. Quantas galinhas você tem lá hoje? Hoje tem 28 mil produzindo. 28 mil? E essa produção é um ovo por dia? Um ovo por dia. Na verdade, o ovo é 25 horas, né? Então, a cada um dia na semana dá coisa. A gente considera 95% de produção. Entendi. Então a galinha bota um ovo... A cada 25 horas. Cada 25 horas. Entendi. Um dia e 1 hora. É interessante esse negócio. Tá, e vocês produzem assim mensalmente qual a quantidade de ovos? A gente produz... Eu controlo em caixa, né? Caixa. A gente está na faixa ali de 2.000 caixas por mês. Entendi. Isso daí você já tem produção, você já tem o escoamento e a venda já garantida? Sim, sim. Toda semana a gente traz, às vezes 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana. E se você aumentar a produção, você já tem como escoar? Sim, já tem também. Ou seja, tem uma demanda reprimida aí. Se você quiser crescer mais, é possível você... Tem uns parceiros grandes que geralmente eles, quando eu vou vender lá 200 caixas, 300 caixas para um, eles querem 500. Aí eu já não vou direto para aquele cliente. Só quando eu estou com uma quantidade um pouquinho maior, aí eu direciono para eles. Mas a gente tem a loja lá no Jorge Teixeira, né, na Itaúba, que tem a demanda fixa lá da região. Aí o meu irmão tem uma loja também que ele pega para essa loja dele também no Jorge Teixeira. Então já distribui ali já praticamente a metade da venda da semana. E ainda tem a rota que entrega e ainda tem o suplemento agora que está fazendo o delivery. Tá. E deixa eu te perguntar esse negócio para a gente ir para um outro assunto. Por exemplo, né, qual a vida útil de uma galinha? Por quanto tempo ela produz? Isso, a galinha ela produz 1 ano e 8 meses. A gente calcula 90 semanas. Tá. Então a curva de produção dela de idade até 90 semanas, ela está no pico. Ela ainda aguenta mais umas 10 semanas, mas ela já está em queda. Então se você já tiver um outro lote para repor, melhor. Mas senão você aguenta ali mais 10, 12 semanas e ainda está com uma produção boa. Depois que ela chegou no pico, que ela parou de produzir... A gente descarta. Descarta. A gente vende viva, né, no caso. Hoje, anteriormente a gente vendia para a prefeitura, lá do Castanho, mas esses últimos lotes agora eu já vendi para uma abatedora aqui em Manaus. Eles foram lá, buscaram. E como que você vai repondo? Eu compro o pintinho. O pintinho mesmo? Eu tenho uma programação de 2 anos para frente. É do pintinho para galinha. Isso. Tá. Eu tenho todo o controle por lote, né? Entendi. Então, por exemplo, o lote 35 agora. Aí ele vai ser trocado lá em 2027, vamos supor. Entendi. Aí esse daqui eu já sei quando que o pinto tem que chegar para poder repor esse lote. Interessante. Então eu já passo essa programação para o fornecedor de pinto, ele já reserva o ovo em São Paulo para botar no incubatório. E quantas pessoas você emprega hoje na granja? Hoje nós temos lá na granja na faixa de 10, 11 pessoas. Tá, bacana. Aí você produzia lá galinha, tal, ovo. Aí qual foi o segundo negócio? Foi a questão da ração. Isso, a ração lá dentro da própria granja, né? A ração vocês produzem só para consumo ou também já... A gente já atendeu mais clientes lá, mas hoje é uma demanda um pouco menor de cliente externo. A grande produção é para a própria granja. Para vocês mesmo. Isso. Entendi. A gente usa na faixa de 50 sacos por dia de ração. Então as menininhas, as galinhazinhas comem, né? Come, não é pouco não. Bacana esse negócio, né? Que é um mercado que a gente não conhecia e a gente começa a
ver e conhecer é bem interessante. Tem mitos do ovo, né? O ovo não podia ser consumido, agora pode. Como é que é esse negócio? Hoje, né, entrando no outro assunto já, que hoje eu sou atleta, né? Então a nossa base alimentar praticamente lá para perto de competição é o ovo. Por que anteriormente o pessoal falava que era ruim? Né? Muita gente comia ali aquele ovo com farinha, com farofa, com frito, com bastante óleo. Então não é o ovo que faz mal, era como ele era feito que fazia mal. Então hoje não, se você pegar um ovo e colocar ali num cozido, numa airfry, numa frigideira antiaderente, ele vai ser essencial para a sua dieta, vai atender todos os macronutrientes, como proteína, um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de gordura. Então ele é, tipo ali, se você quiser só se alimentar de ovo, ele te aguenta por muito tempo. Tá. Aí vocês criaram a empacotadora. Qual que é o papel da empacotadora dentro do negócio de vocês e o que vocês empacotam lá? Que inclusive você trouxe aqui uma amostra pra gente, né? Isso. Hoje a gente está Ao vivo a gente pode pegar aqui, a gente pode sair, pode levantar. Isso, hoje a gente está empacotando a aveia, né? Mas a gente já empacotou, eu já trabalhei muito tempo com o milho próprio da galinha. É bonita a embalagem, né? Isso. Essa embalagem, ela tem 3 camadas. Ela justamente para ela ter uma durabilidade muito maior do que as que tem hoje no mercado. Normal, é bonita a embalagem. De primeira. Justamente para isso, para dar uma qualidade no produto para o cliente. E essa aí você tem aqui do tamanho de 200 gramas. Tem no de 200 e também tem no de 500. Tá. E você só empacota hoje só aveia? Hoje eu estou empacotando só aveia na nossa máquina, mas a gente tem outros produtos também que a gente revende de outros. O que mais você tem lá no distribuidor, além da aveia? Agora eu estou colocando amido de milho, estou colocando o achocolatado, que o achocolatado também eu vou trazer na nossa marca, né? Eu fui agora nos fornecedores lá no Sudeste, já para trazer a nossa própria marca do achocolatado também. Mas aí alguém que vai produzir com a tua marca, já vai empacotar? Não, e você... eu tenho as máquinas mesmo de empacotar. Tá. Eu trago a matéria-prima. Entendi. Aí você empacota aqui. Nos bags ou no saco e aquilo eu passo para a embalagem. Perfeito. Desenvolvida nossa mesmo. E onde que o cliente, o consumidor final, já consegue encontrar o seu produto, esse produto da Demelo? A Demelo, pelo telefone, aqui você consegue os ovos, né? A aveia, eu estou tentando entrar agora nos supermercados grandes, que eu ainda não consegui entrar. Entendi. Né? Tá bem desenvolvido já com o Nova Era, né, para a gente entrar. O açaí está com promessa para janeiro pegar, porque final de ano... Final de ano eles não cadastram nada, não né? Tem uma política nada. de não cadastram. Tem uma política. Então, futuramente no açaí e também no Nova Era, a aveia, e hoje também nos distribuidores no Fuxico. Tá. E quantos produtos aí você imagina ter na distribuidora lá? Qual é o seu plano de crescimento? Na distribuidora, eu quero desenvolver de volta o milho de pipoca, Tá. que a gente já trabalhou. Porque assim, o que acontece? Voltando só um pouquinho. Lá na distribuidora onde eu estou, o prédio não é meu. Eu estou construindo um próprio prédio nosso. Entendi. Que dá quase 1.000 metros quadrados. Quando eu for para esse novo prédio, que se Deus quiser, acho que agora início do outro ano já está pronto, aí eu vou voltar com o milho de pipoca, aí eu vou entrar com o milho de munguzá, vou continuar com a aveia e o achocolatado. E tudo isso com recurso próprio? Com recurso próprio. Ou seja, tem que trabalhar bastante, Tem que trabalhar né, meu irmão? bastante. Não tem como ser diferente, né? Não tem. Rodrigo, eu vou te convidar para tomar uma água agora. E agora eu quero falar com você aqui do outro lado. Quero falar agora sobre tecnologia. A gente está falando sobre tecnologia. E tecnologia é uma coisa que mexe o ponteiro em qualquer organização, em qualquer negócio. E quando a gente fala em tecnologia, eu não posso deixar de falar da Omni Tecnologia, que carrega consigo o jargão entender para atender, gerando soluções tecnológicas. E aí, se você quer saber mais o que a Omni tem, acesse agora o www.omnionline.com.br. Olha aí, www.omnionline.com.br ou o Instagram Omni Tecnologia _ ou dá uma passadinha ali na loja, uma loja super ampla, não tem problema de estacionamento, um estacionamento super legal, super agradável, ali na Rua Salvador 456. E lá na Omni você vai encontrar diversos produtos, sobretudo sistemas de CFTV de altíssima qualidade, já integrando e trazendo a tecnologia de inteligência artificial. Você vai encontrar os ar-condicionados da Daikin, que são aqueles super potentes mesmo, e muito mais. Tudo isso uma solução de Omni Tecnologia. Dá uma passadinha lá na Rua Salvador 456, no Adrianópolis.
E se eu estou falando de homem e tecnologia, eu vou chamar agora você para o nosso Minuto Empreendedor, que é super importante. No nosso Minuto Empreendedor de hoje, eu quero falar sobre os 4 Is. A gente acabou de sair da palestra de inteligência artificial, então eu quero abordar esse tema. Quais são os 4 Is? Primeiro, qual a minha intenção? O que eu quero da IA? Então eu tenho que falar exatamente, eu tenho que direcionar o que eu quero, tenho que interagir com ela. O segundo I, instrução. O que eu preciso dela? Para que eu quero? Terceiro I, informação. Então, eu tenho que abastecer a minha IA de informação. E, por último, eu tenho que interagir. Com esses 4 Is, você consegue ter a melhor solução, o melhor prompt e a melhor resposta. Então, não esqueça aí, intenção, instrução, informação e interação são os 4 Is de inteligência artificial. Tudo isso num oferecimento de Omni Tecnologia. E agora eu volto aqui com o meu convidado, com o Rodrigo Melo. A gente está falando aqui sobre a produção de ovos, a gente está falando aqui sobre a empacotadora, a distribuidora Demelo. E a gente vai falar aqui agora de um outro negócio que ele também atua, numa outra frente de atuação, que é a prática de esporte, que ele também atua como fisiculturista. Como que você entrou nesse negócio aí? Você estava contando aqui que era cachaça, era não sei o quê, era saída, parou com tudo e agora é fisiculturista. Justamente na época que teve, do negócio que teve o bar, né, que a gente fez, e acabou que não deu certo, né, depois de lá, dei aquela pausa de saída, de cerveja, de cachaça e realmente fui tratar um pouco mais da saúde, né? Cuidar. Perfeito. E acabei começando a treinar, voltei a treinar, tinha parado na pandemia. Eu comecei a treinar quando eu terminei a faculdade, em 2013. Aí fazia ali uma semana, aí na semana que não tinha pós eu fazia um treinozinho. Aí, mas sempre gostei. E depois da pandemia, na pandemia eu parei, fiquei 2 anos parado de treino nenhum. Aí depois voltei. Aí uns colegas começaram a falar assim, dá pra te competir, tu tem um físico legal, tá desenvolvendo bem. Aí eu peguei e falei, bora fazer o teste. Aí a gente pegou e fez o teste lá em 2024, primeiro teste, começamos a fazer realmente o trabalho para fazer a preparação para se apresentar, para estrear. Estreiei, gostei, aí fiquei mantendo, né? Fiquei mantendo física e esse ano também eu já me apresentei no Amazonense em junho. Peguei 3 troféus, 2 top 2 e um top 1. Então, assim, é um hobby que acaba que a gente cuida mais ainda da saúde, né? Perfeito. E quais são os cuidados principais que você tem que ter para poder competir nesses segmentos, para ser um atleta mesmo? E você faz parte da IFBB. O que é isso? É uma federação amazonense, né? Que a gente se afilia, ou seja, é federado, né? tudo bacana, tem dentro toda de uma organização. Isso. Bacana. As apresentações são lá no Teatro Manauara, né? Então, a grande preocupação nossa em época de competição é justamente a gente conseguir baixar o peso. Perfeito. Com uma qualidade boa. Então, a gente coloca alimentos que você realmente... compete numa categoria por peso? Por peso, Sua isso. Categoria até quantos quilos? A minha, pela minha altura, é 82 quilos em uma categoria, em outra categoria 77. Aí aqui é aberta, a gente pode baixar o máximo que puder, ou ir numa categoria de 5 em 5 quilos. E qual que é o seu peso normal? Hoje eu estou com 102 quilos. E como que tu vai perder esse negócio todo para poder competir de novo? Não, da outra vez quando eu fui, eu estava com 95 quilos. Entendi. Aí a gente tirou 20 quilos em 4 meses. Mas é gradativo, né? Fazendo uma caminhada logo cedo, em jejum, né? Comendo ali a quantidade exata para poder o corpo ir diminuindo aos poucos. Também mas tudo isso com acompanhamento, né, Rodrigo? Tudo com acompanhamento, isso mesmo. Tá. A gente não é assim, vou chegar a baixar meu peso aqui em uma semana. Tá. Porque o ser humano consegue, se não morrer, né? Perfeito. mas não é assim, porque a gente tem que manter a qualidade do músculo para poder apresentar numa qualidade boa. Então, é gradativo ali. Toda semana, por exemplo, quantidade de calorias no dia. Vamos supor, começa ali com 2.500 calorias. Aí 2 semanas depois diminui para 2.200, 2.100, 2.000, 1.800, até a quantidade exata ali do teu corpo começar a entrar no eixo do peso. Tá. E isso daí, quando a gente fala de acompanhamento, todo esse cuidado, qual a próxima competição que você tem no radar? Tem uma competição no próximo ano de junho, que eu quero participar. E futuramente eu quero participar na de novembro, também do ano que vem, que é para de 2027 eu participar na de São Paulo.
Tá. E Então, todo esse investimento, toda essa preparação é tudo próprio? É tudo próprio, tudo próprio. Aí toda a questão de alimentação, Isso. nutricionista, acompanhamento Suplementação, médico, isso. suplementação. Suplementação da Que a gente vai falar agora, é o Isso. próximo assunto que a gente vai falar. E tudo isso é por sua conta, não tem Isso. apoio, não tem patrocínio, não tem nada. Não, tudo é pro nosso mesmo. Tá, legal. Rodrigo, eu vou pedir mais um minuto para você, daqui a pouco, a hora que a gente voltar, a gente vai falar sobre a Demelo Suplementos, tá? Galera, quero aproveitar para falar com vocês, já que a gente está falando aqui sobre coisas diferentes, coisas legais, coisas que marcam a vida das pessoas e fazem transformação. Quero falar para você agora sobre o nosso Momento NRF, tudo isso num oferecimento da FGV, SEV e também do IBVV. Maurício Morgado na tela, que ele é o Master da FGV, que estará conosco na próxima de 10 a 15 em Nova York, na maior feira de varejo que é NRF 2026. Vamos passar frio em janeiro em Nova York e de quebra conhecer as maiores tendências de varejo para os próximos 5 anos? Vem conosco! A feira da NRF em Nova York conta todos os anos com 40 mil participantes, 3 mil deles costumam ser brasileiros. O varejo brasileiro se encontra em Nova York. Mais de 1.000 expositores e cerca de 200 sessões de conteúdo. Muita coisa para você aprender e trazer para casa. E de quebra, ainda ter a certificação do Centro de Excelência em Varejo da FGV e a ESP. O nosso grupo tem uma programação muito interessante. Nós vamos ter palestras de abertura na Universidade de Colômbia, wrap-ups online todos os dias para mostrar tudo que nós aprendemos, visita guiada à feira de tecnologia e 2 dias de visitas técnicas ao varejo geral, ao varejo farma e ao varejo dos supermercados. Você escolhe o grupo que você quer fazer parte. E um evento pós-NRF aqui em São Paulo no dia 4 de fevereiro. E agora a gente tem muito mais eventos network. Temos uma lista muito interessante de lojas a serem visitadas, como o Wegmans, a Prantham, a Tomorrow, o Clean Market, Petco, Crate & Barrel, Skins e um monte de outras novidades que nós vamos descobrir e mostrar para vocês. Junte-se ao grupo da FGV, o único focado em aprendizado e agora com muito mais oportunidades network. Vem com a gente! É sobre isso, gente. Vamos estar juntos agora na próxima NRF 2026. É o 10º ano que o IBVV acompanha essa feira, que é a maior feira de varejo mundial. E lá nós vamos nos deparar com grandes shows de grandes organizações que eles trazem para nós toda a experiência ali, frente a frente. CEOs de empresas como PepsiCo, Walmart, e muito mais, Disney, né? São empresas que realmente fazem a diferença no mundo dos negócios. A Amazon esteve presente na última NRF e muitas outras empresas. São mais de 400 palestrantes levando a sua experiência sobre experiência de negócio, tecnologia, conceitos diferenciados. Esse ano que passou, nós tivemos o lançamento de um conceito super legal, foi o Slow Retail, ou seja, varejo lento, como que a gente faz para entregar a melhor experiência para o cliente no PDX, que é o ponto de experiência. Ou seja, muito legal, você não pode perder. Quer mais informações? Clica agora no QR Code que aparece na tela ou fala com o telefone com a gente pelo WhatsApp, pelo 98425-2384. Marca aí, 98425-2384 e você vai na melhor e maior delegação para NRF 2026, de 10 a 15 de janeiro, conosco do IBVV e também com a FGV SEV. Eu estou aqui com o meu convidado, com o Rodrigo. E a gente está conversando aqui sobre vários pontos, sobre coisas muito legais. Rodrigo Mello, ele começou lá atrás, ele trabalhava no distrito, saiu do distrito, né, teve ali a ideia de montar uma granja. Depois da granja, produziu ração. Agora tem uma empacotadora e também atua como fisiculturista, que aí é o esporte, é o hobby. E criou há pouco tempo também, ele não tinha muita coisa, né, para ele ficar um pouco mais ocupado, ele criou agora uma empresa de suplementos. Como que surgiu esse negócio e baseado em que você trouxe para dentro do contexto da Demelo esse braço de suplementos? Você está montando um ecossistema, né? Que você produz ovos, da produção do ovo você tem lá a ração, da ração você distribui isso daí, você distribui, da distribuidora você trouxe outros produtos e agora você tem suplementos. É um verdadeiro ecossistema. É, justamente, a gente quer atender ali a demanda alimentar, a cadeia alimentar praticamente completa, né? Então eu sempre tive essa ideia de trabalhar com alimentos, né? Que é uma coisa que tenha crise ou não tenha crise, você diminui ali um pouco a margem, mas vai girar. Então vai sempre estar em demanda.
Então, é algo que sempre teve ali como eu falei, né? Do papai, da mamãe já trabalharem com isso. Então, acaba que a gente está no sangue ali, aquela parte de empreender. Tá? E agora foi devido a eu estar treinando, trabalhando, me apresentando como fisiculturista. Aí veio a ideia de montar a própria loja de suplemento. Então, a gente pegou A loja de vocês fica onde? Ela fica no Tancredo Neves, lá debaixo da Jungle Fitness, né? Uma academia lá na Avenida Topázio. Bacana. E aí, esses suplementos vocês comercializam lá. E se o cliente que está ouvindo a gente, o empresário, empreendedor, se ele quiser comprar os produtos de vocês, o que ele tem que fazer agora? Ele tem que seguir lá no nosso Instagram, né? Entra em contato lá que a gente vai atender. Qual o Instagram? De Melo Suplementos. De Melo Suplementos. E também pode comprar o ovo lá pela de Melo ou então direto na loja da Itaúba, que é a distribuidora direto. Desses negócios que você tem, suplementos, granja, ração e a distribuidora, qual que você gosta mais? Qual que você fala assim, poxa, aqui eu realizo mais? É a granja. É a granja? É a granja porque assim, como foi o primeiro, né? Minhas planilhas são todas bem mais completas, né? Ali quando eu entro para trabalhar, eu fico ali horas trabalhando. Quando eu vou para a granja, a gente passa um tempo lá classificando, eu ajudo o pessoal também. Gosto de mexer também na máquina de classificar. Ali a programação dela, tem uma programaçãozinha, te regula, faz todo o ajuste. Então, como é o primeiro, sempre vai ser o xodó. Bacana. E quais os planos para 2026, Rodrigo? A gente quer aumentar mais um galpão na granja, né? Para aumentar um pouquinho mais a produção. E aí, quando você fala em aumentar mais um galpão, hoje você tem 28 mil... 28 mil vai para... Eu vou aumentar um galpão de 6 mil, iria para 36 mil aves, né? Gente, a gente está conversando aqui, está aparecendo para você a loja de suplementos, aí está aparecendo tudo sobre a Demelo nesse vídeo que está aparecendo na tela. E essa embalagem é legal, né? Gostei do modelo diferente. Tá recém criada essa embalagem, né? Justamente para atender o delivery. Né? A gente está em processo ainda de uma liberação ainda da ADAF, que é uma exigência que ela tem. Eu vou ter uma numeraçãozinha aqui, que ainda não está aí nessa embalagem, mas na próxima impressão já vai ter, né? Aí já vai estar toda 100% legalizada a granja para comercializar em todos os comércios grandes também. Tá. Os suplementos lá que você tem lá, você tem o que vocês produzem também? Ou você só distribui? Só distribui. Só distribui. Entendi. E é um segmento que está crescendo muito, né? É um segmento que muita gente hoje procura, principalmente depois da pandemia mudou muito a forma das pessoas enxergarem a saúde. Então, ali, muita gente fala assim, se você tem uma suplementação boa, você não tinha pego a Covid. Aí o pessoal ficou um pouco na cabeça isso e acaba que está procurando cada vez mais estar suplementando. A gente vende muito, muito mesmo. Ômega 3, magnésio, né, vitamina C, vitamina D, o pessoal procura demais hoje em dia. Eu acho que justamente para manter o corpo mais em equilíbrio, né? Perfeito. Então, hoje a alimentação não tem tanta riqueza nesses nutrientes e acaba o pessoal vem procurando cada vez mais. O próprio whey protein que a gente comercializa, as pessoas já estão entendendo a funcionalidade de como que é utilizado isso no dia a dia. Não é antigamente o pessoal, o que é isso? Será que faz mal? Será que não faz mal? Hoje não, a pessoa já tem uma noção melhor de que realmente entre uma refeição e outra, você está com um pouco menos de tempo, você consegue colocar um whey e suprir um pouco as suas necessidades do corpo de energia. Então acaba que hoje em dia realmente está migrando muito para essa demanda, né? Gente, olha só, hoje o podcast está dinâmico. A gente falou da produção de galinha para suplemento. E ele está dando uma aula aqui do que a gente tem que consumir, do que a gente não deve consumir. Eu vou pedir para o Rodrigo aqui um minutinho, vou falar com você que está do outro lado, e eu quero falar do nosso super parceiro que faz brindes, os melhores brindes da região norte, somente na ED Brindes. Aparece na tela para você e você acessa agora www.edbrindes.com.br. Se você está pensando ainda, dá tempo de fazer uma encomenda super especial, pensando em dar um brinde para o seu parceiro de negócio, para o seu cliente, para o seu colaborador na festa de final do ano, ED-Brindes, www.edbrindes.com.br. E aproveitando que a ED Brindes está na tela, eu quero falar para você da dica de um filme, 10 milhões, o que tem para comer? No YouTube, na Apple TV e no Google Play. O documentário 10 milhões, o que tem para comer, é uma investigação conduzida pelo cientista, agrônomo e autor
Volker Steven, que aborda o desafio fundamental do século XXI. Como aumentar ou alimentar uma população mundial projetada para atingir 10 bilhões de pessoas até 2050. Steven viaja pelo mundo, da Europa à África, da Ásia às Américas, explorando diferentes métodos de produção de alimentos. Ele não busca uma única resposta, mas sim um programa, um panorama de soluções e dilemas, confrontando a produção industrial de alta tecnologia com a agricultura orgânica e métodos tradicionais. 10 bilhões, a nossa dica de filme para você. E por falar em dica boa, coisa que faz a diferença, e você empreendedor, gente, olha só, todo mundo está pensando em 2026. A gente já está aqui, Natal, uma época festiva, dia 2, né, já estamos aqui nesse dia 2 de dezembro, a gente já está nos preparativos para o pós-NRF. No próximo programa eu vou falar sobre o nosso pós-NRF, que promete para fevereiro próximo, depois que a gente volta do NRF, mas está todo mundo pensando em 2026. Se a gente está pensando em 2026, está pensando, poxa, como que eu vou controlar o meu negócio? Para controlar o negócio, para você ter gestão somente com FrontSys. FrontSys é o melhor sistema de gestão que aparece para você na tela agora, que você pode ter na palma da sua mão todas as informações para que você possa gerir o seu negócio da melhor maneira possível. E com o módulo Organ, onde você tem gestão financeira, gestão de negócio, gestão de compras, gestão de estoque, prestação de serviço e gestão fiscal. Tudo isso num clique na palma da sua mão. E um detalhe super legal e super interessante, que neste momento de lançamento do FrontSys no Amazonas, você não paga implantação e você paga apenas a mensalidade daqui a 30 dias. Olha que legal! Então entre em contato agora com a gente pelo 98590-4300 e você vai ter a gestão do seu negócio, vai ter um DRE, aquilo que o Rodrigo está falando em contório aqui com planilha, você consegue enxergar tudo isso num sistema de gestão e você consegue ter controle de estoque e controle fiscal. Então 98590-4300 e nós vamos enviar para você um dos nossos consultores para falar sobre o FrontSys. Voltando para cá, eu volto aqui com o meu convidado, com o Rodrigo Mello. Agora são respostas rápidas do que a gente chama de vai e vem. Rodrigo, o que é mais importante? Produto perfeito ou execução impecável? Não existe produto perfeito, né? A produção a gente consegue controlar. Então, você trabalhar a produção para ficar o mais impecável possível, que é justamente uma das pós-graduações que eu fiz, que é o Lean Manufacturing, né, que é a produção enxuta. Perfeito. Então, você trabalha onde você consegue melhorar sempre. Para você empreender é? Desafiador, né? Principalmente nesse período agora de Brasil, muitos altos e baixos, né? Então, os próprios produtos da loja de suplementos importados diminuíram muito no Brasil, justamente pelas tarifas, e o dólar muito alto. Então, acaba que não fica tão competitivo. Então, é desafiador, né? Mas a gente é teimoso, como a gente diz aqui na popular, linguagem, né? No cantinho da sala a gente pode falar que a gente é muito teimoso. Qual lição mais importante que a vida lhe ensinou? Eu acho que a persistência, né? Eu acho que a gente persistir e não desistir do que a gente realmente quer é uma lição de vida que a gente vem galgando todos os dias. Então, se a gente pega e for fazer uma de coitadinho, quando eu comecei, eu tiro muito a minha própria experiência, de quando eu comecei, se eu fosse me fazer de coitadinho, eu não tinha o que eu tenho hoje, não tinha desenvolvido o que eu desenvolvi hoje. Perfeito. Sua maior alegria? A minha maior alegria é as minhas realizações que têm sido feitas, né, e as pessoas que estão ao meu redor, né. Então, assim, a gente é uma família unida, né, a gente faz tudo junto, a gente sai passear junto, a gente trabalha junto. Então, ali, você tendo uma base familiar boa, então, é fundamental. Bacana. Seu diferencial? Eu acho que o meu pensamento mais rápido do que a maioria das pessoas. Eu acho que eu estou sempre tentando pensar um pouquinho além do que eu estou vendo aqui. Então, por exemplo, eu estou enxergando aqui e já estou pensando lá no futuro de como é que vai acontecer, de como que eu vou fazer isso, de como fazer. Então, acho que esse é o diferencial da gente enxergar as coisas antes delas acontecerem. Quem é Rodrigo Mello? Eu me considero uma pessoa muito dedicada em tudo que eu faço, né, comprometida. Eu costumo dizer, se você for comprometido e tiver uma dedicação, você consegue fazer tudo na vida. Perfeito. Então, eu posso até botar um exemplo de quando eu voltei a treinar, estava lá barrigudo, tudinho, e fui para competir,
e competir em alto nível. Então, tudo é dedicação e disciplina. Dedicação, disciplina e persistência. Então, bacana. Rodrigo, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no nosso podcast Virando o Jogo, episódio 125. Gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e também da galera que escuta a gente no Spotify. eu queria agradecer, né, todo o público presente, né, prestigiando o nosso podcast aqui, que a gente participou, né, prestigiando também os nossos produtos que estão no dia a dia na casa de vocês. Então, agradecer, né? A gente tem muito a agradecer todo o apoio por trás, né? Hoje está só eu aqui, né? Mas tem uma galera, Mas né? tem uma galera que está trabalhando comigo, né? Então, a gente tenta passar isso também para eles, que eles são importantes no dia a dia, né? A gente faz as reuniões lá, faz a confraternização de final de ano, a gente dá brindes, dá presente para as pessoas. Então, a gente acaba que os funcionários, os colaboradores geram também família para a gente, né? É o contato diário e agradecer também a eles por fazer a gente estar andando até onde a gente está. Bacana. Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua participação. Quero agradecer você que está do outro lado, enquanto está vendo o vídeo aí, né, da distribuidora Demelo, e dizer que você pode estar com a gente, sugerindo alguma pauta diferente, trazendo um convidado diferente. É só entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram e aproveita para seguir a gente lá agora, @omarcelosalum ou @ibvv.br. Segue a gente, dá o seu comentário lá. E um detalhe importante, na próxima terça-feira a gente tem mais um podcast com você, Virando o Jogo aqui 17 horas. E hoje eu me despeço de você, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar contigo do outro lado e conosco aqui no Amazonas Atual. Até a próxima.